Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são agora 15 horas mais 3 minutos. Estamos iniciando a partir de agora o debate dentro do Justiça na Tarde. Claro que o programa de hoje, ele vai estar aqui abordando para as nossas convidadas o significado jurídico do Dia Internacional da Mulher. Conosco hoje, vamos a partir de agora apresentá-las. Eu já apresento a doutora Cristine Petter, que é professora de Direito Constitucional, conosco nesse debate, né, doutora Cristine? Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. A todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes, principalmente, né, neste mês em que a gente lembra tantos eventos em que mulheres fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa história, e eu estou aqui muito feliz por poder debater o constitucionalismo feminista, mulheres na política, mulheres no poder, mulher no poder judiciário. Vai ser uma tarde muito proveitosa, especialmente por conta das minhas companhias, que acho que você vai apresentar na sequência. Walter, um prazer estar aqui. Com toda certeza. Apresento então já a nossa convidada, a doutora Bianca Stella, ela que atua na Corregedoria Nacional do Ministério Público e integra um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. A doutora Bianca também é membro do Grupo de Trabalho Violência Política de Gênero do Ministério Público Federal. Também diretora da Associação dos Membros do Ministério Público de Pernambuco, coautora de livros sobre direitos humanos e direitos das mulheres. Articulista do Estadão, autora de artigos na área de políticas públicas. Doutora Bianca Stella, também seja muito bem-vinda. Prazer mais uma vez tê-la aqui no nosso debate. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, agradecendo muito esse convite aqui, né? Dando boa tarde aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, principalmente nesse mês de março. Grata por estar ladeada de pessoas que fazem um trabalho tão relevante, né, para inspirar as mulheres e saber que nós estamos andando para frente e não vamos admitir retrocesso. Só para que a gente comece, né, saber o tom da nossa tarde de hoje. Ótimo. Deixa eu também cumprimentar a doutora Carol Caputo. A doutora Carol é advogada, mestre em Direito e ex-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, cofundadora e primeira presidente da Associação Elas Pedem Vista e cofundadora e membro do Conselho da Conciliação, Licença Paternidade, COPAI, e também ex-presidente, cofundadora de Elas Pedem Vista. Doutora Carol, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse debate tão importante. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a você, Walter, as nossas queridas companheiras de programa, aos nossos ouvintes. Eu queria só começar uma fala de agradecimento, né, por ter esse espaço aqui na rádio, um espaço para que a gente possa promover um debate tão rico sobre um tema tão importante e que a gente, enfim, acaba explorando mais no mês da mulher, mas que deveria estar sempre. Então, é um agradecimento e até um apelo para que a gente mantenha isso vivo, né, esse tema sempre em pauta. Muito obrigada por esse espaço, Walter. Muito obrigado também. Então, já vamos começando falando justamente sobre a importância desse tema, doutora Cristine, já com a senhora, como também com a doutora Bianca, como também com a doutora Carol. Afinal, por que o 8 de março não deve ser reduzido a uma data simbólica ou a uma homenagem vazia? A senhora conhece esse texto? Com certeza. A ideia, né, de que nós possamos trabalhar essa simbologia tão importante do 8 de março para toda a história mundial das mulheres e suas lutas, é que nós precisamos fazer ações mais concretas, né? Ou seja, ter resultados mais efetivos na nossa sociedade. E eu, como professora de nascença, né, encontrei com algumas colegas professoras e decidimos que nós iríamos, dentro da nossa vocação, dentro da nossa profissão, né, que é dar aulas, fazer pesquisas e estar à disposição da reflexão acadêmica, nós iríamos começar um movimento de professoras de direito constitucional. Então, esse movimento de professoras de direito constitucional teve como início a pretensão de nos reconhecermos. Quem somos nós? Cadê as constitucionalistas brasileiras, né? Então, nós perguntávamos sobre cadê as constituintes, nós nos perguntávamos cadê as professoras de direito constitucional, nas referências dos planos de ensino de direito constitucional que a gente mesmo lecionava e que nós fomos alunas um dia. Nós nos perguntávamos sobre cadê as constitucionalistas influentes na pauta política e de políticas públicas do nosso país. E quando nós fomos atrás
dessas mulheres brasileiras que existem, que são produtivas, são muito inteligentes, que trabalham bastante, nós descobrimos que elas estão escondidas ou invisibilizadas. Então, esta é a pauta do constitucionalismo feminista. Num primeiro momento, nada mais do que uma reunião de professoras de direito constitucional que estavam em busca de reconhecerem-se umas às outras como constitucionalistas no Brasil. A doutora falou bastante aí, doutora Bianca, a doutora Cristine, justamente sobre, até anotei aqui para não esquecer, que eu tinha certeza que ela ia falar bastante, eu também vou voltar com ela. O que seria, então, o constitucionalismo feminista? Essa pergunta é da professora Cristine, mas eu acho que o constitucionalismo feminista, ele chega para dar uma perspectiva feminina, sim, aos ditames da Constituição, né? Trazer todo aquele histórico de princípios, de diretrizes, de igualdades para a perspectiva feminina. Qual é a perspectiva feminina? É você mudar a lente de olhar para determinado grupo que é considerado que é vulnerável, não é considerado vulnerável. As mulheres são grupos majoritários e minorizados entre direitos e obrigações na ordem comunitária, que pode colocar a mulher num patamar de inferioridade constitucional. Então, o constitucionalismo feminista vem trazendo exatamente essa perspectiva do olhar feminino de igualdade dentro da Constituição, né? E ver que todos aqueles princípios eles só têm efeito se for materialmente verificados no dia a dia. Então, você não pode considerar que a gente tem uma igualdade, por exemplo, dentro de direitos políticos no Congresso Nacional, quando proporcionalmente você tem 52% de mulheres na população e você tem uma representatividade política de 18%. Então, o constitucionalismo feminista já diria que isso seria inconstitucional, porque você não estaria observando a constitucionalidade diante das normas e dessa perspectiva feminina, que é a mudança de lente. Você entender a mulher diante do histórico de desigualdade dela, diante de um machismo estrutural, diante de uma desigualdade estrutural, de uma sociedade que foi construída com essa perspectiva de considerar a mulher inferior aos homens. Isso foi construído em vários setores, não só em relação à mulher na política, mas na ciência, né, nas escolas. E hoje eu acho que a gente tem um movimento muito nítido disso, dessa percepção, né? Acho que seria por aí, mas... Bom, deixa eu também buscar com a doutora Carol Caputo, além, claro, aqui sobre o constitucionalismo feminista, também sobre essa questão, né, do 8 de março não ser somente uma data simbólica ou uma homenagem vazia, doutora Caputo. Sim, Walter, é muito importante a gente falar sobre isso, porque as mulheres costumam receber flores, algumas inclusive presentes domésticos, e a gente precisa ainda, infelizmente, explicar que a data do dia 8, ela vem muito relacionada à conquista de direitos. Então, não é só uma celebração do feminino, na verdade é muito mais do que isso, é uma celebração das conquistas femininas, feministas, ao longo da história. E aí a gente precisa também recuperar alguns fatos históricos aí, bem recentes. Por exemplo, as mulheres, até pouquíssimo tempo atrás, para abrir conta em banco, precisavam da autorização do marido, para fazer uma laqueadura também. Enfim, esse tema ainda é um tema até um pouco em discussão, mas, enfim, não votavam até 1932, eu não estou falando de muitos anos atrás. Então, a gente tem um histórico, né, como eu diria, recente de emancipação e de inserção dessa mulher no protagonismo do nosso país, no protagonismo da vida em sociedade, nas nossas relações múltiplas. Então, o 8 de março, ele vem para marcar uma data que, historicamente, foi super significativa no mundo inteiro, né, de luta das mulheres por se colocarem onde elas quisessem estar. Então, a gente, né, tem que encarar essa data como, olha, é uma lembrança de que nós avançamos, mas que ainda há muito por vir. Então, eu encaro o dia 8, e imagino que a maioria das minhas colegas que, enfim, já se descobriram feministas, assim também encaram, como uma data de lembrança do passado, que ainda é muito recente, de luta, mas também de, olha, nós ainda temos muito o que conquistar, nós ainda temos muito o que avançar. E o constitucionalismo feminista, nesse super contexto, ele é, digamos assim, um coração, porque a nossa Constituição nos promete uma igualdade
ela, né, do ponto de vista formal, ela é um texto absolutamente maravilhoso. Ela nos dá a direção, nos dá a luz de que homens e mulheres são iguais, né, em direitos, deveres, obrigações, enfim, precisam estar tratados com essa igualdade, mas que ainda não existe, né? As mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, assim, nem de longe. Infelizmente, a gente ainda luta por muitos espaços, por muitos direitos que nos são negados. E são direitos, às vezes, enfim, dos mais variados, né? Pequenos, grandes, enfim, as mulheres ainda encontram muitas entraves, né? Muitas dificuldades a serem vencidas. Então, esse constitucionalismo feminista, né, como a Bianca dizia, é uma lente para chamar essa atenção, para clamar essa igualdade e para nos lembrar que o texto constitucional já dá a receita, mas que a gente precisa colocar o bolo no forno. Doutora Cristina, deixa eu voltar com a senhora no constitucionalismo feminista. Uma frase curta, mas de uma grandiosidade assim impressionante, não é? Pois é, há muitas questões que se colocam a partir dessas duas expressões. Primeiro, o constitucionalismo, né? O que é esse constitucionalismo e por que é importante adjetivá-lo? Atualmente, a grande crítica aqui na academia, aqui nos bancos de debates acadêmicos está surgindo mas agora nós temos constitucionalismo digital, nós temos constitucionalismo feminista, nós temos constitucionalismo ambiental, nós temos já os velhos e conhecidos constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, existem alguns lugares que se fala constitucionalismo inclusivo, o cardápio é grande. Então, por que o constitucionalismo feminista, né, não pode ser, por exemplo, acoplado a uma pauta do constitucionalismo inclusivo? Na verdade, o constitucionalismo é um movimento plural. E, ao ser um movimento plural, é um movimento que se abre para reflexões de diferentes grupos. E a democracia exige que assim seja. O constitucionalismo é um movimento que coloca no banco histórico, né, de superação, o absolutismo. Então, essa é uma certeza que nós temos nos 2 séculos e meio, né, de inauguração desse movimento, que o constitucionalismo vem para desbancar, para tornar obsoleto o absolutismo. E, a partir disso, a gente tem toda uma configuração histórica para que os grupos sociais se organizem em democracias, e nessas democracias os diversos grupos comecem a ler de forma plural, né, de forma heterogênea, de forma extremamente tolerante uns com os outros as suas leituras constitucionais, né? Eu sou uma das adeptas no Brasil da teoria de Peter Herblich, que fala em sociedade aberta de intérpretes da Constituição. E é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, já anunciando ao meu querido e a minha querida ouvinte a chegada da minha amiga maravilhosa, professora, doutora Edilene Lobo, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral da República Federativa do Brasil. Essa é a minha saudação mais formal, querida Edilene, mas uma professora que junto comigo tem pensado sobre esse tema, os constitucionalismos, né? Então, o constitucionalismo feminista é para chamar a atenção, primeiro, né, que temos mulheres na sociedade e mulheres que pensam nessa parcela da sociedade. Quando a gente não tem sequer estatísticas confiáveis sobre a quantidade de feminicídio, ou quando a gente não tem estatísticas confiáveis sobre a quantidade de meninas em situação irregular, de uma expressão que está errada, mas nós usamos corriqueiramente, que é casamento infantil. Não existe casamento infantil. É nulo de pleno direito. Criança não casa, né? Então, isso é muito importante que a gente diga. E o constitucionalismo feminista vem nos dar a sustentação nesse Estado de Direito e especialmente nas cúpulas de poder da República para trazermos estes pontos para o centro do debate da República em Brasília. Então, o constitucionalismo feminista é essa colocação muito expressiva, né, de mulheres na política e no poder, né? Se eu pudesse, em uma frase, resumir, é um pouco aquilo que alguma empresária ou algum empresário, né, de uma marca de roupa falou, mulheres que decidem, né? Então, é muito feliz isso. Então, o constitucionalismo feminista, em uma frase, é mulheres que decidem. Decidem o quê? Decidem políticas públicas, né? Decidem atos e decisões do Estado, decidem, né, como devem conduzir a sua vida em sociedade. Então, eu anuncio também, como a senhora já anunciou, a presença também aqui nos estúdios da Rádio Justiça
da ministra Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Seja muito bem-vinda, ministra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu que agradeço. Nós nos encontrarmos numa tarde tão bacana dessa, com mulheres tão importantes, para tratar de um tema tão candente para o Brasil. Muito obrigada pelo convite. E eu aproveito e já encaminho também para a senhora esse mesmo assunto que estamos aqui já iniciando o nosso debate, quando a questão justamente colocada foi essa sobre o conceito do constitucionalismo feminista, né, que é bem amplo, numa frase curta, mas realmente de uma amplitude realmente grandiosa. Eu gostaria também de ouvir a senhora sobre esse item. Muito obrigada. Eu aproveito para cumprimentar minhas companheiras aqui de debate, amigas de longa data, intelectuais do constitucionalismo brasileiro. Professora Cristine Petter é uma dessas grandes autoridades no tema. Nós estamos também com a professora Carol Caputo, outra mulher dedicada à ciência do constitucionalismo, doutora Bianca, que alegria, promotora, outra autoridade especialista no tema. Mas sempre que alguém me pergunta o que é o constitucionalismo feminista, eu diria que, e aproveito para responder, não com essa precisão da professora Cristine, mas para dizer que falar de constitucionalismo e falar de feminismo é tratar da aplicação da Constituição brasileira. E, sem delongas, é só abrir o texto constitucional, nós vamos ver, já no primeiro artigo, cidadania, pluralidade e dignidade como fundamentos da República. Vamos ver no mesmo artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, e o povo brasileiro é composto majoritariamente por mulheres. Vou ao artigo 3º e identifico que é objetivo da República acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades e não mais permitir discriminação de qualquer natureza, marcadamente de gênero, de raça e de origem. Para falar de 3 pontos que nós, em algum momento aqui, vamos voltar a conversar, que são essas chamadas interseções, para falar do tema feminismos na contemporaneidade, que são os marcadores de gênero, de raça e de origem ou de classe. Então, falando de novo da Constituição, vamos ao artigo 5º, abrindo o título dos direitos e garantias fundamentais, está lá estampado por primeiro que homens e mulheres merecem igual respeito e consideração, são iguais em direitos e obrigações. Depois nós vamos ao artigo 7º, falando de direitos sociais, estampado com todas as letras na Constituição, que as mulheres têm o direito a ter, por exemplo, o mercado de trabalho protegido. Então, eu fiquei só nessa passagem aqui, mas eu poderia ficar horas falando do texto constitucional. Nós vamos ver que constitucionalismo é falar de aplicação, constitucionalismo feminista é falar de aplicação da Constituição. E, aproveitando nosso bate-papo hoje, né, por vezes nós só lembramos das mulheres em março, e eu queria dizer que nós somos mulheres todos os dias, todos os meses, e nós precisamos falar de feminismos o tempo todo, dessa filosofia da partilha do bem viver e dos espaços de decisão adequadamente. Então, falar de feminismo é falar de filosofia, mas também é falar de um tema que eu acho muito importante, que é de cumprir esse documento que orienta a vida da sociedade brasileira. É falar da igualdade como substância, é falar principalmente da pretensão de uma sociedade próspera que cumpre o seu regramento. Eu sempre lembro, e vindo para cá eu ficava lembrando dessa música que embalou minha adolescência, certamente não a de vocês, mas eu ouvia uma banda, inclusive brasiliense, Legião Urbana, em que Renato Russo cantava a plenos pulmões, e eu também ali, uma mini nota, e ele usava um refrão maravilhoso que nós temos que colocar na mesa hoje, agora, para falar de constitucionalismo feminista, para falar de constitucionalismo, enfim, que é a expressão mais interessante quando ele dizia: todo mundo acredita no futuro da nação, mas ninguém cumpre a Constituição. Então, falar de feminismo é falar de cumprir a Constituição brasileira. Por isso que nós precisamos rejeitar essa jocosidade, esse desprestígio a essas ações para a igualação das pessoas, para falar de igualdade como princípio que estrutura a vida coletiva, que tem sido apelidado o feminismo de mimimi, ou de identitarismo, como se isso fosse
uma chaga e não o inverso, né? A ausência das mulheres, como a Constituição manda, em todos os espaços da vida, em especial os espaços decisórios. Me desculpa aí se me alonguei, colegas, mas Jamais. cheguei aqui animadíssima, me desculpem, e muito obrigada pela pergunta Seja tão muito oportuna. bem-vinda, muito obrigado. Então, eu aproveito também esse contexto, doutora Bianca, e encaminho para a senhora justamente a questão da desigualdade, que é um grito constante que não quer calar, e a luta está aí. E a pergunta, até quando? Olha, até quando? Eu acho que a professora Dilene me perguntou um dia desse, até quando, né? Lendo artigos, até quando? Eu acho que até quando a gente conseguir se ver nesses locais de poder, porque as pessoas precisam entender que estar em locais de poder e decisão não é uma questão proporcional numérica, de que temos 52%, teremos 52% de mulheres. É isso também, mas não é só isso. É a mudança de olhar, você vê as mulheres ocupando lugares porque elas são, dentre a maioria, são hoje capital político, são hoje capital econômico, são hoje capital social, são líderes comunitários, e essas pessoas não têm essa visibilidade porque existem barreiras de vidros que não têm interesse em que elas estejam ali para manter o status quo. Ninguém quer sair do sofá confortável, levantar e dar espaço para o outro, né? Porque se vê diminuído. Então, eu acho que até quando a gente começar a não precisar mais falar sobre isso, porque a presença das mulheres em espaço de poder e decisão é uma mudança não só numérica, é uma mudança de atitude, né, de percepção sobre as coisas, de investimento de política pública. Para onde vai a política pública? Vamos decidir para onde é que se entende que é prioritário. Quem toma conta, né, da economia de cuidado hoje, da base da economia de cuidado é a mulher. E se você vê, eu acho que existe um interesse econômico em manter uma economia de cuidado sem remuneração, porque o custo de uma economia de cuidado é muito alto. O custo de uma pessoa para cuidar de um idoso, para cuidar de uma pessoa doente, para cuidar das crianças é muito alto. Então, quando se livra, entre aspas, esse custo e coloca em cima da mulher, você tem uma impressão que aí você tem uma economia, porque a economia vai crescer na base do trabalho dos homens. Mas isso é um entendimento absolutamente viciado, porque se você pegar a economia de cuidado e transformar ela em dinheiro, ela eu acho que o maior capital econômico é o dinheiro que é empregado na economia de cuidado, entendeu? Nas atividades de cuidado. Então, a gente precisa trazer a mulher dentro dessa perspectiva de que ela é um capital social, é um capital econômico. Imagine que você tem uma cidade de 100 mulheres e uma empresa investe 50% nas mulheres e 50% em homens. Todos crescem, mas uma empresa que tem 100 funcionários, e investe em 80% dos homens e não investe em 20% das mulheres, essa empresa ela vai andar para trás, né? Então, assim, tem que entender que investimento nas mulheres é um investimento no crescimento, no desenvolvimento econômico e na harmonia da sociedade, né? Porque a mulher saiu daquele lugar que ela estava mais e ela não vai mais voltar para lá. Perfeito. Bom, deixa eu também avançar com a doutora Carol Caputo, ainda nesse mesmo contexto, quando se fala locais de poder. Gostaria que a senhora definisse para nós, para que o ouvinte também, de alguma forma, compreendesse perfeitamente sobre o debate que nós estamos movimentando, acontecendo aqui nos estúdios da emissora. Claro, Walter, e aí eu pego um gancho na fala da Bianca, porque fizeram essa pergunta, né, de até quando, para Justice Ginsburg, lá nos Estados Unidos, e aí ela disse, quando a gente tiver o total de membros, né, de justices na Suprema Corte, todas mulheres. Aí as pessoas olharam e disseram, mas aí a gente terá chegado, né, a um ápice da igualdade, mas quando todas forem mulheres, ela disse, não, porque aí não vai fazer diferença. Porque aí é sinal de que tanto faz a nomeação e, eventualmente, nós chegamos ali nessa indiferença. E aí eu fico pensando, né, se no Supremo hoje, e aí já pegando, então, a resposta, dando um pouco a resposta do que você pergunta, né, se hoje no nosso Supremo são 11 membros e nós só temos a ministra Carmen Lúcia,
nós estamos muito longe. Ela é uma mulher que ocupa um espaço de poder. Você exercer um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é um espaço de muito poder, e é um poder absolutamente legitimado pela Constituição, faz parte da estrutura do nosso poder judiciário, e ali são tomadas as principais decisões do nosso país, porque ele é o grande guardião da Constituição. Então, também aproveitando um pouco do que a ministra Edilene falou, se nós precisamos bem cumprir a Constituição, essas pessoas são as pessoas que nos darão essa garantia, ou que tentarão nos dar essa garantia. Então, as mulheres no espaço de poder dentro do Poder Judiciário só estão representadas hoje, infelizmente, pela ministra Carmen Lúcia. E aí eu não posso deixar de lamentar que nós tínhamos duas, né? Na história do Supremo, enfim, o Supremo foi instalado, já não me lembro exata data, mas nas idos de 1800. Queria frisar isso para o nosso ouvinte. 1800 para cá, nós estamos no ano de 2025, ou seja, se passaram 134 anos, acho que nós celebramos isso recentemente, mas nós só tivemos 3 mulheres nesse espaço de poder na cúpula do nosso judiciário, a ministra Ellen Grace, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. E quando a ministra Rosa Weber sai, né, se aposenta, nós perdemos uma vaga, Walter. Então, uma mulher num poder de bem guardar a Constituição, de decidir sobre o documento mais importante da nossa vida em sociedade, como disse a ministra Edilene, só um olhar para dizer da perspectiva feminista, porque nós, homens e mulheres, partimos de experiências diferentes, que são próprias do gênero. Eu tenho 2 filhos, o Francisco e a Clara, e eu posso dizer a você que, enfim, como uma feminista, me preocupa muito tempo com a criação dos 2, do que eu dou para um, do que eu empodero em um, do que eu, enfim, tento já constranger em relação ao que a sociedade me traz de comportamento, porque eles são frutos do meio também, mas há coisas que são próprias de cada gênero. Então, significa dizer que nessas decisões muito importantes do nosso Poder Judiciário, nós temos majoritariamente só uma perspectiva. Nós partimos de um lugar muito, eu diria, viciado do que deveria ser essa leitura, essa visão da nossa Constituição, porque são todos homens brancos, enfim, e só contando com um contraponto de uma mulher branca. Então, a gente precisa ter mais mulheres nesses espaços de poder, que isso seja natural, como defendia Ginsburg, ou seja, tanto faz, nós já teríamos atingido isso, né, como uma conquista. Então, se são 10, 12, 15, enfim, já não faria tanta diferença, mas nós ainda temos um caminho muito longo. Então, não sei se respondo, também faço aqui uma grande reflexão sobre esse vazio que eu sinto no Supremo Tribunal Federal, mas não é só nele, tá, Walter? É importante que se diga, no STJ nós temos 2 vagas abertas por ministras e estamos correndo, segundo as notícias nos contam, um grave risco de termos as 2 vagas que eram de mulheres substituídas por homens. E nós não passamos no STJ de 20%, da composição, nunca passamos de 18%, se eu não me engano, da composição de mulheres naquele tribunal, que é o segundo tribunal, né, talvez mais importante da nossa República. Enfim, e o mesmo vale para todos os outros tribunais superiores. Tem uma grande celebração, só já vou me concluindo para não me estender, mas tem uma grande celebração que o nosso ouvinte deve ter percebido também de ontem, né? Eu já estou um pouco cansada essa semana, mas enfim, foi a posse da ministra Elizabeth Teixeira Rocha no Supremo Tribunal Militar. Ele é o tribunal mais antigo do país, né? E ele teve pela primeira vez no ano de 2025. É importante que a gente entenda esse dado histórico, né? Essa data emblemática. A primeira vez que uma mulher preside aquela corte. Então, para o ouvinte entender o porquê que a gente precisa falar sobre isso, o porquê que a gente ainda precisa que os homens se unam a nós, né, nesse debate, nessa caminhada. Eu digo que é luta, porque, enfim, é muita luta mesmo, mas que não seja conflituosa, que seja uma luta serena, que seja apenas uma consciência de que a gente precisa mudar. Pois não. Doutora Cristina, eu pensei algumas questões de um artigo que a senhora assinou recentemente, a senhora, como também outras autoridades, né, sobre o Dia da Mulher. E uma das frases que chamou bastante aqui a atenção é quando no artigo diz que políticas de orientação iliberal têm instrumentalizado a linguagem da igualdade de gênero para fragilizar tanto a democracia quanto os direitos das mulheres.
Eu acho que essa frase não passaria no crivo do ministro Barroso, né? Da linguagem simples. Nós da academia, de vez em quando, nos empolgamos um pouco, porque se nós estamos lá neste meio acadêmico é porque gostamos de estudar. A gente brinca entre si, especialmente porque tenho a grata alegria de compartilhar minhas reflexões acadêmicas com mulheres muito vocacionadas ao estudo, e a professora Estefânia Barbosa e Melina Fachin são duas dessas grandes estudiosas, mulheres que efetivamente vivenciam a experiência acadêmica com toda a sua intensidade, e muitas vezes nós acabamos nos empolgando nas leituras e escrevendo coisas que não ficam assim de pronto tão claras dentro da perspectiva da linguagem simples ou da linguagem mais senso comum. Mas o que se queria dizer? Olha, somente quando estamos assumindo a premissa da não liberdade, o iliberal aí não há pessoa livre se ela não pode ocupar os cargos de poder. Ou seja, somente quando as mulheres efetivamente estiverem, né, de uma forma natural, orgânica, sistemática, ocupando os espaços de cúpula de poder, tanto do Estado quanto da sociedade civil, é que nós viveremos efetivamente esse grau de liberdade. Porque, obviamente, como acontecem com os homens, nem todos querem todos os espaços. Existem pessoas que gostam de política, existem pessoas que gostam do cuidado, existem pessoas que gostam de cozinhar, existem pessoas que gostam, né, de viver à beira da praia ou nas montanhas. Então, entre as mulheres não é diferente, né? Então, nós somos muitas e diferentes, e dentro dessas nossas diferenças, o grande ponto passamos aí os 3 últimos séculos, né? Eu diria que a Revolução Iluminista é muito disso, a partir ali do final do século XVII, vamos falar do século XVIII inteiro, XIX inteiro e XX inteiro, a gente vai tentando ocupar os espaços sociais das nossas próprias vocações, né, das nossas próprias vontades. E a partir disso, acho que um espaço que o mundo inteiro percebeu que está muito difícil de ocupar, ou que realmente estamos ocupando em quantidades muito inferiores àquela que organicamente a própria sociedade acha que seria natural, são as cúpulas de poder. Então, falar de ministras da Suprema Corte, ou falar de mulheres senadoras, deputadas, portanto, membros do Poder Legislativo ou de presidentas da República, ainda é um assunto no mundo inteiro. E aqueles países que, diferentemente do Brasil, muito antes de nós, estou falando de muitas décadas antes de nós, já começaram uma reflexão um pouco mais sistemática, um pouco mais orgânica, um pouco mais organizada, seja no plano acadêmico, seja no plano político estrito sensu, seja no plano social, sobre a presença de mulheres nas cúpulas, e adotaram, por exemplo, as cotas como uma das soluções, né, para que as mulheres pudessem ser aceleradas nesse processo de chegar às cúpulas. Nesses países, o número mais tradicional ainda é por volta de 40%. Então, nem nesses países nós temos mais mulheres, por exemplo, no poder legislativo do que homens. Então, começamos a nos perguntar coletivamente o porquê disso. Os países que têm, né, nas estatísticas, mais mulheres que homens no poder legislativo, como é o caso de alguns países africanos, é porque viveram uma guerra civil muito forte, e as esposas dos heróis de guerras, muitas vezes mortos, né, ou com deficiências ou impedimentos físicos para assumir os respectivos casos no Poder Legislativo, acabaram ocupando os lugares dos seus maridos, né? Mas muito nesse discurso de que estou dando continuidade a um trabalho político deles. Então, nem esses espaços, né, que tem 60%, me lembro de Ruanda, que é sempre uma das primeiras, né, que aparece lá na lista de mulheres no Poder Legislativo, tem uma história dessa para contar. Então, efetivamente, o mundo inteiro ainda não tem mulheres nas cúpulas, especialmente do Poder Legislativo, que é o tema da Bianca, que é mulheres na política. E a nossa pergunta é por quê? E a resposta que o patriarcado, que as tecnologias de gênero nos dá, é porque as mulheres não gostam, não querem ou não estão preparadas. Uns, inclusive, estão no desaforo, e a palavra é essa mesmo, de nos dizer que nós temos uma determinação orgânica, uma determinação física, fisiológica, e não aguentamos o tranco do Poder Legislativo, porque lá é muito cruel mesmo, a violência é naturalizada, e não é porque estão chegando mulheres que isso vai mudar. E é exatamente o contrário, né? Ou seja, é exatamente a presença das mulheres que tem que mudar uma realidade que não é boa, obviamente, para nenhum homem. E eu falo muito, também sou mãe,
de 3 meninos, e falo muito lá em casa que a naturalização da violência, seja da brincadeira violenta, seja, né, do que eles chamam de zoação, né, que nada mais é do que um bullying naturalizado entre eles meninos, não pode ser naturalizado em nenhum espaço social. Por quê? Porque isso que a gente fala que não é bom para meninas, não é bom para nenhum ser humano. Ninguém gosta, né, desse tipo de violência, seja ela simbólica, seja ela efetiva. Então, realmente, é preciso mudar. E quando é que a gente vai mudar isso? Quando efetivamente houver um estranhamento democrático. A democracia precisa dos estranhamentos. A democracia tem que viver os estranhamentos. E esses estranhamentos vão se dar quando as mulheres estiverem em um número, em uma quantidade suficiente para que, né, mudem as regras do jogo, mudem as estruturas de poder, mudem, inclusive, os espaços físicos. Lembrando, né, que o Congresso Nacional teve que criar banheiros femininos, porque não existia isso, né, na décadas muito perto de nós, 70, 80, né, em Brasília. Então, é disso que estamos falando. Eu aproveito também esse mesmo contexto, ministra Edilene Lobo, também para registrar também um artigo da senhora, né, que inclusive foi publicado no âmbito, portanto, aí deixa eu ver aqui, justamente da Procuradoria, não é da Procuradoria, aqui da AGU. Isso, né? Onde a senhora diz que a democracia para enfrentar a violência de gênero, ou seja, o direito de viver sem medo, né? Esse, portanto, aqui é o título. Me chamou aqui também a atenção, está aqui inclusive entre aspas, quando a senhora cita: ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Pois é emocionante, inclusive, ouvir os versos dessa música. E quando eu escrevi esse artigo com a minha companheira aí de reflexão, uma procuradora da União, eu lembrava da música na voz da minha conterrânea Clara Nunes, a mineira maravilhosa do samba, da musicalidade, quando ela falava do canto das 3 raças. Todo mundo deve se lembrar dessa música. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, porque esse povo tão sofrido, tão triste, dentre eles as mulheres, quando cantam de dor. Então era carnaval. Todo mundo vai lembrar aqui que o 8 de março, marcadamente como um dia de luta e reflexão e resistência, se misturou com o carnaval. E eu ouvi naquelas músicas, eu pensava, bem, tem essa que chama a nossa atenção. Aliás, eu gosto muito de escrever com música, com filme, com literatura, os temas do direito, eu gosto de fazer essa mesclagem. Então a música me ocorreu que, de fato, não se tem ouvido esse soluçar de dor em todos os cantos do Brasil. E essas dores são variadas. Então eu fazia uma alegoria, digamos assim, da música com as muitas violências contra as mulheres. O soluçar de dor pela violência física. Ainda há pouco nós falávamos dos números, né? Os números sequer são números que nós podemos ter a precisão. Mas mesmo os números que são pacificados, digamos assim, que são contados como certos pelo Brasil adentro, o número de feminicídios no Brasil dá nota de uma política de extermínio das mulheres. Nesse grande grupo, nós estamos falando quase 70% das mulheres assassinadas no Brasil, as mulheres negras. Então eu fazia reflexão sobre a dor física, a dor do extermínio, a dor da lesão corporal, a dor da agressão ao corpo físico, mas eu falava também da agressão a essa possibilidade de se fazer representar, não só na política, no mundo corporativo, por exemplo. Nós temos pouquíssimas mulheres fazendo a gestão das empresas, mas muitas mulheres logo atrás dos CEOs dessas grandes companhias, montando as estratégias de gestão e de desenvolvimento dessas mesmas empresas. Nós também vemos que faltam mulheres, e acabava de comentar a doutora Carol e as colegas aqui que me antecederam, nós também não vemos mulheres em quantidade no judiciário, por exemplo, a proporção do que essas mulheres ocupam nas ciências jurídicas. Nós não vemos mulheres, por exemplo, nas engenharias. E nós temos cientistas a duras penas formadas aqui no Brasil, cientistas negras,
por exemplo. Então, quando eu falava de soluçar de dor, eu falava da violência física, mas também falava da violência, essa violência que afasta as mulheres da possibilidade de construir o presente e o futuro dessa nação. Não para si, pura e simplesmente. Porque esse é um outro aspecto que nós precisamos dialogar. Parece que falar de representação é assim, as mulheres pegarem um pedaço do poder para si, para fazerem coisas para si mesmas. Não, não se trata disso. Nós estamos falando do direito que a sociedade tem, por exemplo, de participar de disputas na política em que o jogo seja igualitário, em que o jogo seja mano a mano, em que, lembrando uma querida conterrânea minha, outra mineira, me desculpem, tá? A mineirada aqui prevalece. Bia Ferreira dizendo, fazendo também uma alegoria, ela dizendo, o jogo só vale quando todas as pessoas participarem desse jogo, quando todos os jogadores e jogadoras estiverem em campo. Nós estamos falando da grossa maioria fora do jogo. Esse jogo não vale. E por que nós precisamos falar das mulheres nesses espaços? Para o jogo valer e ser bom para todo mundo. Então, não é só para as mulheres se representarem. Também é. Mas é para que a sociedade possa experimentar uma ambiência em que a igualdade seja um valor, seja um princípio que estruture todas as ações, sejam estatais, sejam públicas, sejam privadas. Então, também aproveitei o gancho para falar de democracia, porque há muito pouco tempo nós falamos do marco, né, anual, e nós falamos também outro dia, por exemplo, ontem, se eu não estou enganada, ou amanhã, dia 15. Que dia que é 15? Perdão, amanhã. Que eu estou... Amanhã. Sábado. Amanhã foi deflagrado o ato inaugural de reabertura democrática no Brasil. 40 anos. Amanhã é 15 de março, e eu me lembro que 15 de março de 1985, eu era uma meninota recém-chegada de Itaiobeiras, lá em Belo Horizonte, e eu me lembro dos primeiros aplausos, a possibilidade de descerrar aquelas cortinas de dor que foi a ditadura militar no Brasil. Então, quando nós falamos, eu também lembrava dessa data, falando de democracia, parece que democracia é algo muito afastado da realidade, do cotidiano. Não. Falar de democracia é falar de estratégias e políticas públicas para, por exemplo, enfrentar essas violências contra as mulheres. Democracia não é falar de homens adentrando o Congresso Nacional com aquelas portas escancaradas. Então, eu também trabalhei com essa temática nesse artigo para dizer que democracia precisa se aplicar em todos os campos da vida. E que esse modus vivendi, esse jeito de tocar a vida, que é o modo democrático, que nós sabemos não é o melhor do mundo, não é o perfeito, mas que é a possibilidade que se coloca para que as mulheres, por exemplo, assomem a esses espaços, que a democracia precisa também sair do ambiente dos palácios, precisa sair da fala fácil dos discursos, precisa sair das letras bonitas de alguns textos e chegar à realidade das pessoas. Nós precisamos falar de democratizar, por exemplo, os bens econômicos. As mais pobres no Brasil são as mulheres. Dentre as mulheres negras. A pobreza tem gênero e tem raça no Brasil. Nós vamos falar de democratizar os bens econômicos, os bens materiais, não como esmola, mas como um dever constitucional. Nós precisamos falar de democratizar o acesso aos bens imateriais, como conhecimento. Em tempos de irrupção tecnológica, de ultra-tecnologização da vida, nós precisamos falar, por exemplo, da democratização do acesso ao saber tecnológico. Nós precisamos falar de democratizar os espaços públicos, mas também o das corporações, o das organizações não governamentais. Eu arremato aqui dizendo que muita gente está falando das eleições que se avizinham. 2026 tem eleições no Brasil, é um frenesi, e é um tema que encanta todo mundo, e em cada esquina as pessoas comentam. E muita gente faz referência a muitos candidatos do gênero masculino. Eu não ouço falar o nome de mulheres. É como se as mulheres não estivessem no cenário. E eu quero lhes contar, praticamente todas as disputas presidenciais nacionais, salvo 2 pleitos, tiveram mulheres na briga. Tanto que o Brasil chegou a eleger uma presidenta. Então, assim, as mulheres, elas querem e se interessam por política.
As mulheres querem e se interessam por tecnologia. Política, digo, mostrando o número das filiadas aos partidos políticos. 47% das pessoas filiadas aos partidos políticos é de mulheres. Mulheres na tecnologia. Nós estamos, a despeito de todas as dificuldades, por exemplo, escrevendo, produzindo, estudando. As meninas negras na tecnologia, por exemplo. Nós precisamos democratizar que aquelas cadeiras das engenharias, que hoje só 3% são ocupadas por meninas negras, que elas sejam compartilhadas democraticamente. Então, quando eu quis fazer essa associação de democracia e feminismos, era para dizer que essa palavra, falando do dia 15 ao lado do dia 8 de março, essa palavra precisa sair do papel e chegar na realidade, no cotidiano. Compreende? Compreendo perfeitamente. Até aproveito também nesse contexto, doutora Bianca. As mulheres não estão na política não é porque elas não querem. Agora, como realmente superar essas barreiras para que, de fato, elas também sejam protagonistas nesse segmento? Primeiro, eu acho que é assumir essa questão da falta da representatividade feminina na política como um problema estrutural. Né? A partir do momento que você entende que isso não é um problema apenas de número, mas isso é uma estrutura montada em vários segmentos dentro da política, e eu falo da política partidária mesmo, do cargo eletivo no país, entender que isso existe uma engenhosidade de barreiras em relação a isso. A gente não vai conseguir avançar, porque a gente não pode tratar a falta de mulher na política como casuísmo. O problema é de determinada parlamentar que perdeu um financiamento. Um problema de outra que sofreu uma violência política. Tratar isso de uma forma unitária vai nos levar a uma dispersão. A gente precisa trabalhar esse problema em bloco. Existe uma estrutura problemática, que a gente chama de problema estrutural, que impede as mulheres de chegar nos cargos eletivos. E isso começa com os partidos políticos, com filtro partidário dentro, porque dizem que a mulher não gosta da política, mas a gente sabe que 47% dos filiados a partidos políticos são mulheres. Então, se eu tenho 47% de filiação de partido político de mulher, eu posso lhe dizer que eu tenho 50% de mulheres dentro dos partidos políticos. Mas aí, quando essas mulheres saem desse filtro partidário para entrar para um registro de candidatura, aí você vê, não existe. Eu acho que hoje, talvez, um partido na última eleição, mas assim, os partidos não ultrapassam a cota, né? Não ultrapassar a cota dos 30%. Então, ela vai ficar ali. Não tem nenhum partido que diga assim, olha, porque a cota ela é mínima. Ela não é obrigatória. Você não tem que colocar o mínimo só. Você pode colocar 40%. Mas os países andam ali, né, batendo no mínimo para cumprir formalmente a cota legal e aí utilizar de todas as outras artimanhas para que aquilo não vire uma realidade. Porque aí você vê investimento em campanha. Então, tem mulheres que eles consideram viáveis e aí fomentam os recursos financeiros naquelas mulheres que eles entendem que estão mais alinhadas ao que eles, né, pretendem, principalmente dentro dos partidos, e as outras, principalmente as mulheres negras, elas ficam com um financiamento muito mais baixo. E não há um critério objetivo, inclusive isso foi objeto de recomendação do Ministério Público Federal ano passado, da transparência à questão da vinculação dos recursos financeiros, né, que você estende a cota proporcional para os 30%, mas que isso tem que ser proporcional ao número de candidatos. Você não pode pegar esse valor e dar 50% para um candidato e pegar 50% e dividir para 100%. Né? Então, isso são formas que estão dentro do próprio sistema jurídico que eles impedem que essas mulheres cheguem. Então, o filtro partidário ele começa com 47%, chega aos 30% da cota e depois eles vão diminuindo a chegar a 18%. E isso é construído de uma forma estruturada dentro dos partidos. Os partidos que deveriam ser os maiores compromissários do mundo públicos de incentivar as candidaturas femininas e incentivar dando condições de elegibilidade. E isso a gente não vê. E já foi feita várias recomendações nesse sentido e o compromisso não é cumprido. Não existe um compromisso sério de mostrar resultados. Né? Hoje os partidos querem dizer que existem mulheres numericamente, mas quando chegam os cargos de direção partidários, cargos de diretorias de estados, de municípios, de direções municipais, de direções estaduais, você vai ver que a composição vai ser sempre as mesmas. E o próprio dirigente partidário acha que a mulher se vai questionar um financiamento, se vai questionar
proporcionar um critério objetivo para distribuir esses valores, é considerada uma mulher problemática, é uma mulher chata, é uma mulher que dá problema, é uma mulher que ninguém está junto. Então, a gente, nas pesquisas que fizemos para a dissertação do mestrado, vemos isso. As próprias mulheres dizem assim, não vou levar isso porque isso vai me prejudicar dentro do partido, vai me deixar pior. Eu vou ficar mais discriminada. As pessoas vão se afastar de mim, vão dizer, você denunciou a gente, você é partidária, você não é parceira. Outra coisa que a gente precisa pensar também é essa questão de abrir mão, abrir o lugar, né? Renunciar à sua vez. E acontece muito na política institucional. Eu acho que tanto do Judiciário, como do Ministério Público, como Defensoria, esses cargos, você abrir mão do seu lugar daquele momento para o outro. Eu nunca vi dizer que um homem abre seu momento para uma mulher, porque o sucessor natural sempre vai ser um homem. Então, se a mulher não tiver um movimento disruptivo para dizer, não, agora sou eu, ela sempre é convencida que agora não é o momento, que o momento é lá na frente. Olha, agora a gente tem fulano, mas na próxima vai você. Então, ela é convencida, ininterruptamente, a abrir mão daquele lugar para que o outro venha, porque lá na frente vai chegar a hora dela, porque a mudança tem que ser orgânica e devagar. E isso não é verdade. A mudança ela é disruptiva. Se você não parar e dizer agora não existe mais, o sucessor natural sempre vai ser um homem que está mais perto do poder, e isso torna um ciclo vicioso, e a gente vê isso em todos os lugares. Então, essa coragem também, essa questão de você precisar também de grupo, sabe, professora Cris, de você precisar de um grupo aliado. Então, assim, isso é uma realidade. E isso, eu penso, como é que a gente pode estudar isso? Se você não tiver um grupo formado, você não consegue se eleger. E aí, se o grupo diz, olha, não é a sua hora, é a vez de João, você não tem grupo. Aí você rompe e diz assim, eu vou romper e vou ficar sem grupo. Então, assim, o pouco que eu tenho, que eu conquistei, eu vou ficar sem nada. Então, as mulheres, tudo bem, então agora não é a minha vez, é a vez de João. Aí elas vão esperar mais 2, 3, 4 anos para tentar chegar a vez dali, as coisas, o contexto muda totalmente. Chega lá na frente, João não é, mas já tem José que estava e ela não conseguiu se manter aquilo ali, e vai perdendo, assim vão perdendo os espaços. Essa questão de você renunciar o seu momento, as mulheres são convencidas o tempo inteiro a abrir mão do seu lugar, porque são convencidas que aquilo não é o momento delas, não é a hora delas. Né? E isso faz parte também de um complexo de inferioridade que a gente tem. Tem muitas mulheres que não querem assumir os postos de coordenação de direção porque acham que não tem condição de falar em público, porque acham que fala e não é ouvida, porque são desencorajadas a se expor. E é difícil mesmo falar em público, você se expor e está todo mundo olhando. Será que você vai falar uma grande bobagem e as pessoas vão... Mas você, a partir do momento que vai se expondo, todo mundo vai falar alguma coisa errada ou enfim, não vai dizer aquilo que estava querendo dizer em algum momento, tanto homem quanto mulher. Sendo que, para a mulher, ela tem sempre que ser perfeita. Porque se ela emitir um dado errado, era 40%, não era 30%. Sendo que ela cai muito. Então, ela entra ali naquele lugar com muita responsabilidade perante ela, perante as outras, porque se ela for desacreditada, as outras automaticamente são também. Porque como é que você faz isso ali? Como é que você diz aquilo? Então, elas são encorajadas a abrir mão, renunciar a seus espaços sempre, dizer, agora não é a sua vez, vamos esperar. E nessa espera vão ficando. Como nós temos 3 minutinhos de irmos para o intervalo, quero arrematar esses 3 minutos ainda com a senhora, justamente quando a senhora fala justamente aí nessas imposições em que a mulher termina, de certa forma, cedendo espaço, enfim. Isso estaria na nossa cultura? Por que eu pergunto este fato? Quer dizer, a mulher sempre, de alguma forma, quando avança, e para vencer, e para avançar, e para crescer, vamos colocar assim, ela precisa enfrentar muitos obstáculos. Quer dizer, estaria na nossa cultura? Não, deixa para lá, Walter, você não vai dar conta. A mulher tem um estereótipo de mulher de passividade. A mulher que é considerada uma mulher boa é uma mulher passiva. Ela não é do enfrentamento. Então, se ela passa desse ponto de ser do enfrentamento, né, ela é desencorajada. E ela, nesse enfrentamento, mesmo que ela tenha esse ímpeto, ela diz, olha, você só vai ser boa, você só vai ser legal se você for passiva. E a passividade não combina com o enfrentamento. De dizer, não, o momento é meu, eu tenho um aliado, eu fiz um trabalho bom, eu tenho condição de ser eleita, eu tenho condição de ocupar esse cargo. Eu vim trabalhando 5 anos nisso, imagino, né, nessa posta. Agora a presidência é minha, é de direito. Agora eu tenho que ter essa representatividade. Isso é considerado enfrentamento. E a mulher, culturalmente, ela tem que ser um ser dócil e passivo.
E aí ela adoça o passivo, ela é muito mais aceita, né? Eu conversei com mulheres que trabalham em tribunais que elas assim, não tem muita perspectiva de gênero, e a gente, dentro do próprio feminismo, dentro das mulheres, a gente tem as mulheres que estão confortáveis, resistindo. Né? E a aí, pauta. E aí elas dizem assim, não, eu não sinto, não. Eu sou muito bem tratada. Porque o que é ser bem tratada? É você chegar, elogiar sua roupa e dizer que está tudo bem e sentar, quando, na verdade, sua voz não vale nada, porque tudo é combinado às suas costas, tudo são combinados em jantares que você não participa, tudo são combinados na hora do uísque que você não está lá e não pode. E aí, quando chega num momento formal de decisão, está todo mundo lhe tratando super bem, né? E aí você diz assim, não, eu não me incomodo porque eu sou muito bem... As pessoas me tratam com muita educação, com muito respeito. Esse ponto, Bianca, né, nas minhas incursões também, para perguntar qual é a idade ideal, né? As minhas alunas perguntam muito, professora, mas agora eu estou casando, eu quero ter filhos, eu quero fazer meu mestrado, meu doutorado, nunca chega o momento, porque daí depois, meus filhos estão pequenos, daí depois meus filhos estão adolescentes, porque meu casamento não vai bem. Ou seja, não existe um momento ideal. A mulher desencorajada, desde que sai, né, dos bancos escolares, eu diria que durante a faculdade já existe um desencorajamento, e isso perdura durante toda a vida, madura, produtiva, inteligente, intelectualmente pujante da mulher. Então, como esse momento não chega, é muito difícil que essa pauta floresça. E aí vem o etarismo, e depois você fica velha demais. Exatamente. Aí depois você fica nova, que daí depois você tá assim, tá tudo bem, agora, fiz tudo bem feito, mas não tem mais tempo, porque agora você é velha demais. Você é velha demais, Eu peço licença às senhoras, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido. Vamos ter mais 1 hora de programa, evidentemente, vamos também avançar em outros temas, como também manter os que aqui estão sendo debatidos. Vamos então para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do nosso debate de hoje. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Justiça, com as nossas convidadas, abordando o tema, o significado jurídico do Dia Internacional da Mulher. E vamos aqui evoluindo com as nossas convidadas, doutora Cristine Petter, ela que é professora de Direito Constitucional, a ministra Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Também conosco a doutora Bianca Stella, que é advogada, que atua na Corregedoria Nacional do Ministério Público e também integra um grupo de pesquisas da Universidade Federal do Espírito Santo. Como também estamos com a doutora Carol Caputo, que é advogada, mestre em Direito e ex-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, cofundadora do primeiro presidente, ou seja, cofundadora e primeira presidente da Associação Elas Pedem Vista. Eu volto justamente com a senhora, doutora Carol, justamente nessa questão, né, em relação aos obstáculos que as mulheres enfrentam em vários segmentos. E principalmente nos cargos de alta gestão na nossa administração pública federal. Como é que a gente pode também compreender aí este ponto? A Bianca fez uma fala que eu acho que é super assertiva em relação às mulheres, por exemplo, do legislativo, né? Enquanto, e eu, enfim, eu brinco que eu sou só advogada, mas, enfim, nas horas vagas eu me aventuro no Congresso, sabe, Walter? Então, eu já também conheci um pouco desse processo real, né, de como que isso acontece, como é a política, como as mulheres se inseriram nesse processo. E eu percebi o seguinte, que enquanto nós não estivermos nos órgãos de cúpula dos partidos, por exemplo, nós jamais conseguiríamos jogar o jogo, que a ministra Edilene falou, né? Esse jogo não é válido. Por quê? Porque é na cúpula dos partidos políticos que a gente fala de distribuição de recursos para financiar as campanhas, é que a gente fala de como que essas mulheres vão ser inseridas nos programas de rádio, televisão, porque essas mulheres precisam ser conhecidas, essas mulheres precisam de dinheiro para fazerem as suas campanhas. E enquanto esses órgãos, eles são dominados por homens, ou seja, só os homens decidem sobre como aplicar o dinheiro ou como aplicar o tempo de exposição dos candidatos, nós seremos sempre
minorizadas nesse processo. Então, dentro do Legislativo, eu percebo que a nossa grande dificuldade para que a gente possa ocupar esses cargos na Câmara ou no Senado é que a gente tenha campanhas viáveis. E aí eu gosto de contar um exemplo. Nessa caminhada, eu conheci a deputada Isa Arruda, que se tornou uma querida amiga do meu coração. Pernambucana. E a Isa, Os estados que têm uma governadora mulher. Exatamente. Não, eles têm governadora, senadora e deputada. É um estado impressionante. E a Isa, ela me contou a história. A gente se conheceu quando, numa cerimônia do Senado, ela ainda era candidata. E quando ela, enfim, já estava eleita, né? Ela me contou um pouco a história dela e ela é muito ilustrativa, por isso que eu gosto de contar dessa experiência dela. Ela disse, Carol, meu pai era prefeito de São Vitória de Santo Antão, que é um município, né, relativamente pequeno ali em Pernambuco, mas enfim, o pai dela era prefeito e aí o partido, o MDB, se aproximou dela e disse, não, Isa, por que você não pode se candidatar e tal? Ela disse, olha, eu nunca fui nada, né? Nunca fui, assim, inserida na política, eu sou fisioterapeuta de formação, mas enfim, se eu for é para eu disputar. E certamente, aí uma interpretação minha, não dito por ela, mas essa pessoa que a convida, né, o partido de um modo geral, a convida para ela fazer uma figuração, né? Porque as mulheres muitas vezes são convidadas para esse papel, tanto, né, que a gente tem uma jurisprudência das candidaturas laranjas, né, que é como a gente identifica essas mulheres que são usadas apenas para cumprir a cota e não tem essa candidatura viabilizada financeiramente, com tempo de televisão. E ela decide, então, se colocar na disputa, né? E aí ela conta que ela percorreu o estado inteiro, ela e o marido, dirigia de cidade em cidade, parava por todas as que ela conhecia, alguém ou que podia conhecer, e se apresentava da forma mais orgânica e genuína possível que um candidato poderia fazer. Pois ela foi de nada, né, na vida política, a deputada com mais de 100 mil votos no estado, e sozinha. Basicamente, ela teve esse protagonismo, esse mérito dela de se lançar e conquistar. Não foi fácil. E ela está fazendo um mandato lindo, assim, eu tenho acompanhado de perto, ela já aprovou 2 projetos, para você ver como que uma mulher, né, que se lança, ela vai com tudo. Mas é muito difícil. Mas é bonito a gente ouvir essas histórias, então eu digo que nem todas serão como a Isa, né, terão talvez essa sorte, enfim, esse alinhamento que permite essa conquista tão significativa, mas é um pouco de como eu vejo isso no Poder Legislativo. No Poder Executivo, a gente também não precisa ir muito longe. Nos 2 últimos governos, e aí eu não estou entrando em nenhuma ideologia partidária, mas nos 2 últimos governos nós sempre ocupamos cargos inferiores a 50%. A gente nunca conseguiu, dentro do Estado, exercer ali metade dos ministérios, por exemplo. A gente sempre teve ministérios, de alguma maneira, importantes, mas assim, também não eram aqueles mais, talvez, significativos e marcantes do governo. Então, é muito difícil. Por que essas mulheres, né, não são ministras como os homens? Porque estar próxima do poder, da cúpula do governo, também é um ambiente muito tóxico, né, Walter? Você precisa frequentar rodas que são hostis às mulheres, né? Essas reuniões de tomadas de decisões, elas são, e aí eu também não estou contando nenhuma novidade, são em ambientes muitas vezes duvidosos do ponto de vista, né, enfim, das relações humanas. Então, é muito difícil. A mulher que bebe, ela pode ser considerada uma mulher oferecida. Se ela não tem marido, ela vai ser muito assediada. Se ela tem marido, ela vai ser mal falada. Então, assim, são realidades muito difíceis e duras para que uma mulher se sustente nesses ambientes. Então, eu acho que é por aí também uma razão para nós não termos sido ocupado tantos ministérios no Poder Executivo. E no Poder Judiciário, que eu também já fiz um pouco essa crítica, né, da fotografia que nós vemos hoje, a ministra Edilene lembra bem, né? Nós somos maioria, eu diria, eu acho que inscritas na ordem, né, hoje, se não somos maiorias, enfim, somos muito próximas ali desses 50%. E nas carreiras, a gente vê também a ascensão, por exemplo, nas carreiras de juíza, né? Nós temos, acho que quase metade também, ou seja, a gente entra por mérito com um número muito próximo dos homens. Mas aí, quando a gente vai falando em promoção de carreira, as desembargadoras são muito menores, em números, né? Muito menores, e as ministras menos ainda. Porque também dentro do Poder Judiciário você precisa costurar um apoio político, porque são indicações políticas. Quando você não ascende por merecimento,
que é uma vaga muito específica, né, dentro da magistratura, você depende de quê? De contatos de quem te avalize. Você precisa ser apadrinhada ou amadrinhada. E aí, se a gente volta, então, para esses dois outros poderes, os homens são maioria no Congresso, os homens são maiorias no governo, eles provavelmente vão ter os seus companheirismos na hora das indicações. Então, uma mulher costurar esse apoio, esse apadrinhamento com o homem é uma relação difícil, né? Você precisa se lançar candidata, você vai precisar, enfim, dar o seu currículo para muita gente, frequentar muitas rodas, se apresentar, defender o seu trabalho. E nós somos, Sérgio, educadas muito de, olha, mulher não fala alto demais, porque senão ela é agressiva. Mulher não usa roupa muito curta, porque senão ela está correndo o risco de ser confundida, enfim, né, como uma pessoa que estaria se oferecendo. Então, a vida inteira, desde a infância, a gente é muito tolhida. E aprende a ter muito medo, né? Será que eu estou falando demais? Será que eu estou usando uma roupa ruim? Será que né? O síndrome da impostora, né? Que a Bianca também falou muito bem, são coisas que nos limitam demais nesse processo todo. Então, eu digo que hoje as mulheres que eu vejo que se candidatam a algum cargo em qualquer uma dessas esferas são muito corajosas. Eu gosto dos bastidores, então eu tenho acompanhado isso muito de perto. E eu digo que elas sofrem muito. Elas sofrem muito, então se a gente, enquanto mulheres, homens também, claro, mas principalmente nós mulheres, não dermos as mãos e apoiarmos mais essas candidaturas, nós não conseguiremos mudar essa nossa realidade, porque elas precisam de apoio, elas precisam de sustentação, elas precisam de uma rede de proteção. E nós nunca fomos treinadas a ter esse networking feminino. Eu digo porque, por exemplo, sou a primeira e única mulher de uma geração de 3 gerações de homens juristas, né? O meu avô era juiz, depois advogado, meu pai e os meus tios são um ministro e outros advogados, e quando chega na 3ª geração, um dia eu me dei conta de que eu estava sozinha em termos de gênero, né? Eu olhei para frente, eu não tinha um exemplo de mulher, e eu olhei para trás e para o lado, né? Eu não tinha mais ninguém. E eu pensei, bom, eu devo ser louca, né? Por que eu fiz a opção pela advocacia? O que será que eu não vi que talvez as minhas tias avós e as minhas primas ou a minha irmã enxergaram como um dificultador, como um desafio. E aí eu tenho que vencer, porque eu adoro o que eu faço, então eu comecei a me articular muito com outras mulheres parecidas comigo, descobri que tínhamos as mesmas dores, e aí estamos cada vez mais, eu digo graças a Deus, porque eu também tenho, enfim, uma religião, uma coisa religiosa muito forte, que a gente se despertou para finalmente entender que juntas, é clichê falar isso, mas é a mais pura verdade, juntas somos mais fortes. Pois não, doutora Cristine? Pois ouvindo a Carol falar, queria compartilhar também, até porque prometi para as minhas alunas que faria isso. Nós temos um projeto que é inspirado um pouco, né? Eu fui professora da Carol Caputo hoje, né? Ela me ensina muito mais do que pude ensinar a ela naquelas parcas aulas, né, em que estivemos juntas na vida acadêmica, mas nessa perspectiva, eu criei um grupo de estudos, pesquisa e extensão, né, dentro da minha história acadêmica, que hoje se chama Elas Podem, um pouco para me aglutinar, para somar ao Elas Pedem Vista, que também acompanho desde o momento que era projeto, né, desde o momento que elas estavam se reunindo ainda, jovens meninas de Brasília, né, preocupadas, né, um pouco dentro dessa história que a Carol falou, que elas estavam muito sozinhas em seus ambientes, meninas brilhantes, né? Filhas de autoridades da República, a maioria delas tem esse histórico familiar, né? De ter pais ou mães fortes na República, mas se sentiam muito sozinhas e muito isoladas em termos de gênero dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, quando se chega a um ambiente desse, como se deve proceder? Então, você tem ali, geralmente, grupos de mulheres e homens que se reúnem em mesas diferentes, mesmo estando nos mesmos espaços. Para onde você deve caminhar? Né? Para o grupo das mulheres ou para o grupo dos homens? Quando você precisa de um apoiamento político para assumir um cargo, né, você deve se meter nos clubes do Bolinha, o Clube do Bolinha, né, que se reúne em lugares que muitas vezes não faziam parte daqueles lugares que eram os naturais para a criação que você teve, seja uma criação mais conservadora ou mais liberal, mas nunca, né, com esses espaços bem
sempre com esses espaços bem resolvidos de aqui é lugar de meninos e aqui é lugar de meninas. Então, essas tecnologias de gênero na política e em Brasília me chamaram muito a atenção, a ponto de eu montar esse grupo, Elas Podem, em que nós estamos mapeando metodologias, né, de acesso de mulheres ao poder. Então, a gente tem ido para jovens mulheres nas escolas de segundo grau, privadas e públicas, para dizermos para elas que é possível elas sonharem com lugares na política. E, por outro lado, nós vamos ao Congresso Nacional, às Cortes Superiores e ao Poder Executivo de cúpula para perguntar para essas mulheres que estão no poder qual é o caminho, né, um pouco dessa história que a Carol contou, qual é o caminho que ela indicaria que serviu para ela, para que essas meninas possam se encorajar, né, dentro dos espaços da educação na capital da República para estarem no poder. Então tem sido um projeto maravilhoso porque, né, com as minhas alunas de graduação, o que acontece? Elas tomam a consciência dos seus próprios espaços. Elas que fazem as visitas nas escolas, elas que vão entrevistar as deputadas, senadoras, ministras, etc. E elas saem transformadas desse projeto, né? Porque elas mesmas se enxergam e falam, nossa, professora, eu nunca imaginei. E aí são alunas de psicologia, alunas de direito, alunas de comunicação e alunas de relações internacionais, todas juntas, cada uma com seus olhares, né? As psicólogas olhando para o sofrimento daquela deputada ou daquela ministra, né? Elas falaram assim, nós precisamos entrevistar a ministra Nízia, porque ela vai estar saindo, então as emoções dela vão estar aflorantes. Essas são as alunas do projeto da psicologia. Eu quero saber o que foi que aconteceu de verdade, porque a gente tem que entrar com um processo, as alunas do direito, mas não dá para entrar com processo contra o presidente da República porque ele tirou uma mulher. E assim vai. Então é muito interessante o compartilhar desses espaços tão privilegiados em Brasília, né? Nós somos bastidores. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, nós estamos sempre presenciando, testemunhando e vivendo dores coletivas, né, dessas mulheres. Então tem sido uma grande alegria e a presença da Carol e dessas histórias que ela pode participar e testemunhar, são muito importantes porque devem encorajar outras mulheres e meninas que muitas vezes poderiam ficar nos seus espaços confortáveis, né, de herdeiras ou de sucessoras ou de meninas, né, que já têm a vida razoavelmente organizada pelo seu cargo, pelo seu mérito, por aquilo que assumiram por concurso, mas que estão querendo fazer a diferença. Então, estou muito orgulhosa, né, não apenas de você, Carol, mas de todas do Ela Pedem Vista, das 11 que fundaram, 8, né, tinham sido minhas alunas. Então, realmente, eu sou muito feliz de poder participar disso desde o início e de agora estar fomentando há 2 anos e meio com Elas Podem. Eu estou revolucionando, né, de alguma forma, esse olhar para mulheres no poder nas escolas de segundo grau. Essas minhas meninas vão chegar por aí, né? Acho que elas vão fazer barulho daqui a pouco na capital, especialmente nos espaços de poder da República. Ministra Edilene, nessa questão, né, que estamos aqui abordando sobre a desigualdade, enfim, desigualdade estrutural, foi até dito agora há pouco em relação ao ambiente digital. Ou seja, quando o foco é justamente esse, a desigualdade de gênero, onde a luta não tem sido fácil e chegamos, portanto, na realidade do mundo digital. Quer dizer, é uma ferramenta, vamos colocar assim, favorável para que esta luta, que não é de hoje, justamente para quebrar, para, de certa forma, buscar a igualdade de gênero. Quer dizer, o ambiente digital, na avaliação da senhora, é uma ferramenta favorável para que, de alguma forma, o gênero feminino consiga romper os obstáculos que constantemente precisam ser enfrentados, só que com essa ferramenta, quero crer com toda certeza que tem, portanto, aí uma dinâmica maior para poder alcançar espaços, avançar. Como é que a senhora avalia essa questão? Quantos dias nós temos para tratar desse assunto? Fica à vontade. Super obrigada pela pergunta, mas antes eu queria lhe dizer como que eu estou orgulhosa de estar aqui hoje, como que eu fico... Nós não temos imagem para as pessoas que nos acompanham verem. Ministra, eu esqueci de falar. Olha, nós estamos no YouTube. Não me diga, ninguém... Estamos também no canal 1.3 da TV. Ninguém me avisou, eu espero não ter dado nenhum vexame. Foi falha minha. Mas quem está nos vendo deve estar olhando o meu semblante de alegria de estar sentadinha aqui, podendo dialogar com essas mulheres e poder interagir, ainda que remotamente, com as pessoas que nos acompanham. Doutora Cristine, falando das meninas na República, né? As meninas que, de algum modo,
detentora de privilégios que resolveram romper esse ambiente para colaborar e mudar a realidade no seu entorno. E é tão importante isso, eu fiquei tão orgulhosa aqui com o peito cheio de alegria, mas eu não poderia lembrar das muitas meninas, milhares, milhões de meninas, principalmente negras no Brasil, que não têm privilégios. É para dizer que nós precisamos juntar todos os esforços possíveis, e principalmente a partir das pessoas de privilégios. Por isso que meu orgulho é tão grande de estar aqui com essas meninas de privilégios, de alguma maneira, essas que se organizam no terceiro setor, e aqui nós precisamos falar de política feminista, para além da estatalidade. Então nós vamos falar de compartilhamento de espaços decisórios fora do ambiente do Estado. E essa é uma conversa para um outro momento, eu espero que você me convide de novo. Já está convidada, com essas ministra. Amigas queridas, para nós falarmos de convidadas. Política comunitária para compartilhamento do poder. Mas voltando ao mundo, então assim, eu tinha que falar isso e mostrar a minha cara aqui de alegria, de satisfação. Sobre o mundo digital. Esse é um tema, e as minhas amigas aqui sabem disso, que eu me dedico já há bastante tempo. O meu pós-doutoramento envolveu a pesquisa e o debate sobre novas tecnologias, instituições de garantias, e eu desde então, desde 2018, que eu exploro esse tema, comecei estudando o que naquela época nós chamávamos de WhatsAppização da política. A preocupação era com o WhatsApp, a grande plataforma que gerava impactos no ambiente da política era o WhatsApp. E hoje nós sabemos que tem muitas outras, tem outros processos de impactação. Naquele então, nós não falávamos de inteligência artificial generativa. Hoje nós estamos mergulhados e mergulhadas numa dimensão impressionante dessa quadra da vida, da ultratecnologização, que é a inteligência artificial generativa, utilizada de um modo específico em todos os campos da nossa vida. Então, por isso que eu te perguntava se nós temos uma semana. O tema é tecnologização e instituições de garantias, me encanta, chama a minha atenção, e eu tenho podido escrever, publicar, orientar teses, participar de bancas de doutoramento com esse tema. Hoje mesmo eu participei de uma dessas lá no Espírito Santo, e olha que importante, a ferramenta digital me oportunizou participar de uma banca distante, mais de 1.000 quilômetros daqui, e está agora com essas pessoas maravilhosas nesse ambiente físico, podendo irradiar esse pensamento para qualquer lugar do globo que acesse a internet e possa ouvir a Rádio Justiça e possa ir ao canal no YouTube. É para dizer que tecnologia vive também de paradoxos. Tem a faceta em que a tecnologia veio facilitar a vida das pessoas, veio aproximar as pessoas que estavam em ambientes mais distantes, veio oportunizar, por exemplo, na grande crise sanitária que foi a epidemia da Covid, fazendo 5 anos este mês de março. Março, aliás, é um mês de dores e chagas. Também é um mês de resistência e de luta. E toda vez que eu falo da pandemia da Covid, eu tenho que lembrar das minhas 2 irmãs que morreram em 2001, com 15 dias de diferença uma da outra. Nós não podemos esquecer essa crise, porque nós precisamos revisitar práticas e vivências que chegaram à crise sanitária e produziram só no Brasil a morte de 700 mil pessoas, dentre elas 2 irmãs queridas que eu tinha. Mas eu falava disso, que com a crise sanitária, nós vimos, por exemplo, a tecnologia tentar dar um pouco de esperança de que a gente pudesse resistir àquilo que era tão desconhecido para nós, que a gente pudesse resistir, por exemplo, olhando para as pessoas, ainda que por uma tela de um computador. Que a gente pudesse fazer um brinde, ainda que fosse cada um na sua casa. A gente falar de música, poesia, ainda que cada um tivesse num continente do globo, e cada uma. Então é para te dizer que a tecnologia veio operar grandes transformações, mas paradoxais, porque para o bem, mas também para o mal. E quando eu falo dos problemas, dos malefícios da tecnologia, e quando o tema envolve feminismo e principalmente
equidade racial, a tecnologia não é amigável às mulheres e é ainda menos às mulheres negras. E eu explico. Quando nós pesquisamos os vários sistemas algorítmicos desenvolvidos pelo mundo, nós vamos encontrar a maioria arrasadora, pelo menos na porção ocidental do globo, produzidos nos Estados Unidos da América do Norte. Nós temos 7 grandes empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos da América do Norte. Essas 7 companhias têm 7 faces físicas e nós conhecemos alguns nomes. Essas 7 faces físicas, e é evidente que os donos das plataformas não são só os homens que nós conhecemos os nomes públicos, há grandes grupos econômicos pelo mundo, inclusive fundos soberanos. Essas 7 grandes companhias têm 7 caras, brancas, masculinas e ultra ricas. Quando eu falo isso, e jovens, relativamente jovens, saudáveis. Nós estamos falando de um padrão. Esse padrão dá a modelagem dos produtos tecnológicos, os vários que você queira, qualquer que você indague. Nós temos uma modelagem. Essa modelagem diz para o mundo qual é o referencial bom, qual é o referencial de sucesso, qual é aquilo que deve ser aplicado e utilizado em qualquer quadrante, qualquer que você queira. A partir dessa modelagem, eu já vou lhe contando. Quando eu pego um sistema algorítmico, que é desenvolvido por uma dessas plataformas, para o reconhecimento facial, destinado a enfrentar a violência urbana, eu vou ver, por exemplo, esses sistemas algorítmicos errando vexatoriamente na identificação das faces negras no Brasil. Certamente o ouvinte já teve notícia de algum erro, ou de muitos erros, sobre esse uso da tecnologia. Por que esses sistemas erram quando nós falamos de pessoas negras? Porque a tecnologia funciona, principalmente essa, que depende da inteligência artificial, e a inteligência artificial é o uso desses vários sistemas, alimentada por dados, por informações. Esses sistemas são treinados com dados que não são, por exemplo, os próprios do Brasil, dessa face, desse mosaico que é a cara do Brasil. Também são desenvolvidos num outro idioma que não o português. Então, nós vamos ver esses sistemas algorítmicos utilizados no Brasil inteiro, quero adiantar. Da Bahia, o maior estado negro do Brasil, ao Rio Grande do Sul. Esses sistemas identificam, geralmente, de modo equivocado, as pessoas pelas ruas. Leem as faces, por exemplo, de homens negros como se fossem iguais. Como se todas as caras pretas naquele ambiente fossem as mesmas. Então, é muito comum prender uma pessoa dizendo que ela é a praticante de um delito, quando, na verdade, não é aquela pessoa. Quando nós falamos das mulheres, o padrão branco masculino também atinge as mulheres porque esses sistemas algorítmicos, os mesmos, não conseguem identificar adequadamente as faces femininas. Quando eu vou pesquisar um outro sistema, e eu estou contando desse assunto porque eu fui investigar esses vários sistemas algorítmicos pelo mundo. E, aliás, modestamente aqui, me permitam falar de um livro que eu publiquei, em que eu divulgo essa pesquisa que eu fiz, juntamente com a minha aluna. Chama Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial. Eu fui pesquisar, por exemplo, um sistema algorítmico de um dos motores de busca de uma dessas plataformas, em que se verificou com muitos detalhes o direcionamento cuidadoso, por exemplo, das ofertas de emprego para os homens. Chegavam às redes sociais, aos canais de comunicação dos homens, em maior volume, as ofertas de emprego, as boas notícias das vagas em vários lugares, e em muito menor número nas caixas de mensagem das mulheres, também no mesmo espaço, por exemplo, profissional, porque os sistemas estavam direcionados a indicar determinadas vagas, a maioria das vagas, as melhores vagas para os homens. Eu também fui verificar sistemas algorítmicos
e sugeri, inclusive, que nós poderíamos usar esses sistemas para rastrear a violência contra as mulheres no mundo digital, eu descobri que há vários sistemas algorítmicos que substituem os entrevistadores naquelas entrevistas de emprego. Já tem inteligência tecnológica lendo, por exemplo, a expressão de uma candidata, a expressão de um candidato. Em muitas empresas pelo norte global, principalmente nos Estados Unidos, não tem mais um entrevistador, pessoa física. São máquinas que entrevistam. A partir daí, elas selecionam as pessoas. As faces negras femininas são as menos reconhecidas como boas, como adequadas, como profissionais, como habilitadas. As mulheres negras são sistematicamente reprovadas nessas entrevistas de emprego. Então, é para lhes dizer do paradoxo da tecnologia. Quando nós falamos, por exemplo, de mulheres na política, no ambiente digital, pesquisas brasileiras, tomando as últimas eleições, indicam que a maioria das vítimas, a maioria arrasadora das vítimas da violência política no âmbito digital, a maioria é de mulheres. Dentro dessa maioria, as mulheres negras. Quando nós falamos do ambiente digital, portanto, que hoje ocupou todos os espaços da nossa vida, nós estamos falando de um ambiente racista, machista e excludente das pessoas mais pobres. Então, por isso que eu me permito concluir, e nesse trabalho que eu publiquei eu apresento esses dados, eu me permito concluir que esse é um ambiente que não é amigável às mulheres, muito menos às pessoas negras. Mas e o que fazer? Porque Carol, Bianca, a doutora Cristine falava isso. Nós precisamos apontar os problemas e, a despeito de não termos criados esses problemas, nós também nos comprometemos em apresentar alternativas, soluções para eles. Então, uma das possibilidades que eu vejo para tratar isso que nós chamamos de vieses desses sistemas algorítmicos, esse enfiesamento que exclui essas grandes maiorias. Uma das alternativas que nós apresentamos é, por exemplo, que as empresas de tecnologia se comprometessem com a diversidade no seu plantel de desenvolvedores e desenvolvedoras dos sistemas algorítmicos. Então, garantir a presença das mulheres, garantir a presença das mulheres negras e, a partir disso, investir para, por exemplo, como eu falava no início aqui, investir para que nós tivéssemos meninas negras na tecnologia. E os estados, os países precisam compreender que soberania digital não é apenas poder ter uma plataforma própria. Soberania digital é ter a maioria da sua população compreendendo que ambiente é esse, podendo dar bom uso às ferramentas tecnológicas e, principalmente, essa grande maioria podendo desenvolver tecnologia. Então, o tema digitalização da vida, por isso que eu perguntava de quantas semanas, vai merecer um longo debate. Mas nesse campo aqui, rapidamente, eu pensaria isso. Falar de diversidade no âmbito dos desenvolvedores e desenvolvedoras da tecnologia, estabelecer para os estados o dever de investir na base, com a promoção principalmente de meninas e mulheres marcadamente negras, nas engenharias da inovação e da tecnologia. No âmbito da política, trabalhar esse grande veículo de comunicação social, que é a internet, para oferecer oportunidades para as mulheres se destacarem. E eu vou arrematar só uma última sugestão, eu tenho muitas outras, eu vou ficar só nessa. Um tema que nós precisamos discutir, e que antes eu era até criticada quando eu colocava, hoje eu já vejo um pouco mais de proximidade com a ideia que eu apresentava. Em 2006, eu me lembro de debater, e olha como é que é curioso, e como é importante, por vezes, nós termos resiliência. Mas eu me lembro de, em 2006, discutir num determinado ambiente sobre a internet como grande veículo de comunicação social. Eu era advogada numa demanda judicial eleitoral e eu fui extremamente ridicularizada. Extremamente ridicularizada. O tempo foi passando e eu insistia que nós estávamos falando
de um grande veículo de comunicação social. Eu não tinha os argumentos, por exemplo, que o TSE e o Supremo trouxeram para o debate agora muito recentemente, mas eu tinha muito presente a proximidade, falando apenas de instrumentos diversos. Eu tinha muito presente a proximidade do mundo digital com o mundo da comunicação física. A meu juízo, só mudava os veículos, como de fato é mesmo. Mas lá em 2006 eu sustentava isso, fui ridicularizada, nesse caso até um tanto quanto deselegante o comportamento, nesse caso específico. Eu também atuava sozinha num determinado ambiente judicial, então havia esse estranhamento com uma mulher negra, naquele ambiente muito masculino, mas eu fiquei firme porque me parecia que era algo que precisava ser estudado e insistido. E aí eu vejo, muitos anos depois, o Tribunal Superior Eleitoral dizendo, é isso mesmo, a internet, as redes sociais são veículos de comunicação social. E aí eu quero trazer a proposta. Também lá do passado eu vinha dizendo que se são veículos de comunicação social, como nós tradicionalmente conhecemos o rádio e a televisão, e se esses veículos de comunicação social são obrigados a veicular a propaganda eleitoral gratuita, as redes sociais têm que ter créditos de impulsionamento da propaganda eleitoral, principalmente das mulheres negras, e esses créditos serem gratuitos. Por que eu estou falando isso, colegas? É reconhecido que o impulsionamento eletrônico da propaganda eleitoral é uma boa ferramenta para difundir uma candidatura. E nós sabemos que custa muito caro. E nós sabemos também que as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, não têm acesso a esse ambiente. Por outro lado, o ambiente da propaganda analógica está demonizado. E eu discutia isso hoje. É proibido fazer inscrição à tinta no muro. Tem jeito de fazer propaganda mais democrático do que esse? Que uma pessoa mais pobre tem condição de colocar o seu nome, uma mulher em especial? Mas a legislação brasileira não permite mais. Olha que surpreendente. A legislação brasileira não permite mais que determinado número de cabos eleitorais contratados para fazer a panfletagem nas ruas, mas não limita o impulsionamento de conteúdos da propaganda eleitoral. Então, quem tem mais dinheiro consegue difundir mais, e nós estamos falando de um ambiente que é de comunicação pública. Se assim é, nós precisamos falar de propaganda eleitoral gratuita nas plataformas digitais, principalmente aquelas que vendem créditos para o impulsionamento de propaganda eleitoral. Me desculpa. Vontade, semana que doutora. vem eu volto e nós vamos ficar mais uns 5 dias certeza. falando disso. Para a glória não só nossa, mas de todo o público que Com nos toda escuta, certeza, né? tenho certeza que sim. Doutora Bianca Stella, gostaria também de manter esse mesmo assunto e ouvir a senhora. Ou seja, a questão da comunicação, essa questão tão importante, como muito bem nos descreveu a ministra. Sabe aqui que nesse o momento. ambiente digital é um dos ambientes que mais violência a mulher na política sofre, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa divulgada ano passado, dizendo que 80% das mulheres candidatas sofreram violência política por meios digitais. E aí eu achei muito interessante esse argumento e essa visão de dizer que a propaganda pelo WhatsApp, a propaganda digital, ela é uma propaganda pública e ela precisa realmente ser controlada, ser monitorada. Eu achei perfeito esse tipo de solução, que eu não tinha pensado, porque a gente já está habituado a achar que a internet é essa terra de sem lei mesmo. A gente se acostumou com isso e ela tem feito um dano terrível, né? E agora com a inteligência artificial, com essa montagem, né? o deepfake, a montagem de pessoas, você coloca o corpo de uma mulher, né? Pela inteligência artificial, isso destrói. Tem mulheres que entram em depressão, que não querem. As mulheres não querem topar muitas vezes a política porque acham que a violência faz parte, é o custo de ser mulher na política, é o custo da violência, e não é. A gente precisa dar um stop nesse ponto de achar que o ambiente político ele é naturalmente violento. Não pode, ele não é, não precisa ser, entendeu? E aí não faz parte dessa conta. Então, essa questão da violência virtual das mulheres é uma coisa absurda e uma coisa sem controle. Depois que se é divulgado, se não consegue
que isso volte. A indenização, embora exista direito de resposta e indenização, ela não tem a proporcionalidade do dano que causa, e as pessoas fazem isso. A gente precisa falar também no discurso de ódio na internet. A abertura do discurso de ódio. E aí eu queria, se eu pudesse fazer uma pergunta depois da doutora Cristine. Pode fazer, fica à vontade. Que ela falou do estresse da democracia, né? E do incômodo que a democracia precisa ter. E eu acho que esses movimentos de resistência, eu acho que já é um estresse da advocacia, ou da democracia. A resistência que a gente vem sofrendo hoje com esses avanços, porque o que foi que a democracia trouxe até hoje para a gente? A democracia trouxe diversidade, a democracia trouxe a pauta LGBT, a democracia trouxe a pauta do PCD, das pessoas com deficiência. A democracia trouxe a exposição do racismo. As mulheres negras começaram a aparecer, as mulheres negras começaram a se empoderar, a ocupar lugares na emissora de televisão, né? Então, em ambientes que não era visto, e em espaço de poder ainda muito pouco, que eu não consigo nem citar, mas, enfim... Essas pessoas, elas vieram a nós na democracia. A democracia propicia isso. Então, esse estresse da democracia hoje, eu queria ouvir um pouco da doutora Cristine sobre isso, eu acho que já é uma resistência, né, ponto de resistência sobre essa mudança democrática, porque é um tensionamento. A democracia trouxe essas pessoas para o centro, para o foco, para que elas ocupem os lugares dela. Então, não existe, para mim, claro, não existe o interesse da classe média, por exemplo, de ter mulheres negras nas universidades. Entendeu? Então, a gente entra num discurso democrático, a gente entra em pontos de estresse e de resistência, e a gente entra nesses movimentos extremistas de discurso de ódio, de intolerância religiosa, né, que são movimentos que visam refrear isso que a democracia nos trouxe. Porque isso que a gente vive hoje está na conta da democracia. E é por isso que a gente precisa continuar. Doutora Cristine. Bom, muito bom. Democracia e crise, né? Ou crise democrática, né? Estamos falando de democracias resilientes. Esses temas estão na pauta do constitucionalismo mundial como temas do chamado trend top, né? Ou seja, se existia alguma coisa de os mais lidos, os mais debatidos, os mais falados nos últimos 10 anos, sem dúvida alguma, a crise democrática ou as possíveis democracias em crise, né? Que são democracias concretas em crise, é realmente um dos temas mais importantes. Ontem mesmo eu participava de uma banca de doutoramento em que o aluno trabalhava a questão do princípio da proporcionalidade no constitucionalismo digital. E aí eu volto um pouco ao primeiro tema, Edilene, que quando você estava a chegar, nós falamos por que o constitucionalismo feminista diante de tantos outros constitucionalismos, que é uma pauta que já vem há muito tempo nas nossas preocupações, especificamente minha e sua, né, na nossa amizade acadêmica, vamos chamar assim. Então, o que é esse estresse da democracia, ou por que eu falo dele? A democracia é sempre um ambiente em que todas as vozes têm que ser ouvidas. O ministro Fachin tem uma expressão muito boa que diz que o ambiente democrático é como o ambiente de uma obra, né? Um grita, o outro pede, o outro varre, a máquina bate, a outra máquina mexe o cimento. Então, não há democracia silenciosa, democracia barulhenta mesmo. E isso é saúde democrática. Quando que a democracia entra numa UTI e que a gente deve se preocupar, porque talvez sejam os últimos dias de sobrevivência democrática, quando está todo mundo muito silenciado. Porque o silenciamento é a crise democrática mais grave. Mas e quando nós estamos neste momento, vamos dizer, de transição para uma crise mais grave? Quando, efetivamente, nós temos essas vozes que bradam pelas maiorias, né? A democracia sempre se faz de maiorias e minorias, bradam pelas maiorias, tentarem exterminar, banir, silenciar, invisibilizar as minorias. Então, isso é o ponto mais importante. Quando a Bianca organicamente fala que a democracia nos trouxe as pautas LGBTQIA+, a democracia nos trouxe as pautas das mulheres com interseccionalidades negras, pobres, né, de baixa intelectualidade, ou qualquer tipo de minorias, na verdade a gente está dizendo, a democracia é o ambiente em que as maiorias convivem em tolerância e respeito com as minorias.
né? Então, as maiorias elegem, as maiorias conduzem políticas públicas, as maiorias garantem a institucionalidade do Estado por escolhas democráticas livres, mas as maiorias muitas vezes querem exterminar, banir, visibilizar, minorizar as minorias, desculpando aí o pleonasmo. Então, o que acontece? Qual é a autorregulação? Porque daí entra o constitucionalismo, né? As constituições existem para garantir que mesmo essas minorias, diante desse alto e grandioso poder das maiorias democráticas, possam ter guardiões, possam ter espaços institucionais de proteção irrestrita. E por que eu falo isso? Porque a crise da democracia também é a chamada crise da jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional nasce exatamente para proteger as minorias contra desmandos, loucuras ou qualquer tipo de violência das maiorias institucionalizadas nos espaços de poder do Poder Executivo e Legislativo. Porque o Poder Executivo e Legislativo são órgãos majoritários. Eles vivem dos votos que têm que se formar a partir de maiorias. E a jurisdição constitucional, ela anda contramajoritariamente. Para quê? Para preservar a institucionalidade, mesmo quando essas maiorias querem diminuir o poder, violentar, atrapalhar os espaços de convivência digna das minorias. Então é muito interessante porque as pessoas têm perguntado, e nós estamos vivendo uma crise mundial de expectativas em relação ao Brasil há algum tempo, e eu diria que 2022 isso acordou para a nossa intelectualidade mais pujante no Brasil, de que o Brasil era centro de observação mundial em termos democráticos. Primeiro que nós somos uma população muito grande, né? A 7ª maior do mundo. Então, uma democracia com 156 milhões no colegiado eleitoral total é uma pujança democrática gigantesca. E outra coisa, nós temos aqui uma democracia que cada voto importa. Aquilo que nasceu na gênese do constitucionalismo no final do século XVIII, né, nas democracias liberais clássicas, e a americana e a francesa são os dois maiores exemplos, mas não são os únicos, né, daquele momento histórico, ali nascia one man, one vote, né? Exato. One woman, one vote. Mas a Olympe de Gouges parece que não se deu muito bem ao defender essa segunda frase. Mas ok, nessa perspectiva de todo voto importa, daí já estou usando uma expressão um pouco mais contemporânea, o Brasil é campeão nisso, porque as nossas urnas eletrônicas realmente, mesmo em cidades que 7 votos fazem a diferença para dizer qual é a maioria, qual é a minoria vencedora naquele pleito, o pleito é declarado, publicado e passado por 39 barreiras de auditorias, né, dentro dessa perspectiva democrática da urna eletrônica. Mas sempre essas maiorias, né, elas tendem a querer se perpetuar e a querer exterminar no jogo plural democrático com as minorias, tentando acoplá-las às suas próprias formas de pensar, formas de agir, formas de se colocar. Então, a saúde democrática brasileira, para quem não sabe, vai muito bem, né? E todo este aparato que nós estamos vivendo, né, falamos muito tempos estranhos, tempos difíceis, né? Realmente vivemos tempos estranhos e tempos difíceis. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país inserido no mundo, e o mundo inteiro está vivendo esses tempos estranhos e tempos difíceis. Mas eu, como testemunha ocular, né, na capital do Brasil, de como as instituições brasileiras estão lidando com esses problemas, eu tenho visto, né, um ambiente institucional que está conseguindo, né, dentro das dificuldades e dos desafios inéditos, originais e muito complexos, lidar com esses problemas, né? Não vai acabar o mundo, né? E a nossa experiência constitucional diz isso, porque um ou outro que estava no cargo de presidente está sendo processado no Supremo Tribunal Federal. E a democracia tem história recente para dizer isso. Nós temos 2 impeachments, né, que são crises máximas da democracia, especialmente da democracia majoritarista ou representativa majoritária. Isso também é acolhido no nosso país, né, dentro dos últimos 30 anos. Então, nós temos muitos exemplos, Walter, também acho que é um tema interessante falarmos de crise democrática, porque o país ele tem lidado com isso de forma muito interessante. E o princípio da proporcionalidade ou o devido processo legal substantivo com jurisdições constitucionais, né, mais ativas tem sido um dos antídotos para que a gente possa mais ou menos reconhecer qual é o limite disso. Infelizmente, né, dentro das maiorias parlamentares, a gente ainda tem alguma poeira, alguma névoa, né, para poder lidar
com esses temas da melhor forma. Mas eu acho que o Brasil vai bem nesse sentido, né? Os diálogos constitucionais, que são sempre tensos e conflituosos, não há diálogos constitucionais passivos e pacíficos, né? Isso eu acho que é próprio da democracia, daquele barulho que eu falava anteriormente. Mas nós precisamos e estamos muito afins de cumprir as regras do jogo, que se chama Constituição, né? Então, usando aí essa expressão, né, tão usada também, né, por algumas maiorias dos últimos dias da política do Brasil, nós vamos cumprir, né, as 4 linhas da Constituição, vamos estar atentos a esse jogo democrático que precisa de muitas vozes e algum barulho, mas eu acho que esse limite, né, e todos esses enfrentamentos sobre o mundo digital existir, né? A professora Edilene Lobo pesquisando isso há 20 anos, né? 2 décadas, quando isso sequer é um privilégio da nossa República, especialmente porque ela ocupa um espaço institucional importante. Ter a Bianca no Ministério Público se percebendo importante nesse processo para também, né, pesquisar, para também se colocar à disposição da violência política no mundo digital, com as pesquisas das nossas queridas colegas da UFRJ e do Rio de Janeiro. Então, assim, Carol, né, que testemunhou aqui, que já está no espaço da política dentro da sua possibilidade de colaboração. Então, essa rede de mulheres poderosas, essa rede de mulheres que se colocam à disposição de pensar isso nas suas complexidades, sem atalhos, sem temores, né? Porque a mulher não é muito temerosa. Mulher vai, né? Nós temos que criar os filhos, nós temos que dar conta da República, nós temos que educar as novas gerações de profissionais, homens e mulheres, para uma república que vai cumprir a Constituição, Edilene. É esse o meu ponto de partida para dizer que nós estamos bem, né? O nosso discurso do ódio, eu acho que está se colocando nos espaços institucionais que tem que estar. Bom, como o nosso tempo já está sendo administrado, já para um encerramento, o relógio realmente é implacável. Doutora Carol Caputo, 1 minuto e meio, por favor, para as considerações. A senhora pode começar. Sim, Walter, eu falo de novo uma fala de agradecimento a você, à Rádio Justiça, por esse convite, por esse espaço. Acho que o que a gente ouve aqui a gente sai muito maior, eu pelo menos falo por mim, saio muito reflexivo, então queria agradecer muito, pelo menos assim, do meu ponto de vista, acho que foi riquíssimo, agradecer aos nossos ouvintes também por nos darem esse privilégio do diálogo, ainda que passivamente. Eu tenho certeza que o que a gente plantou aqui, eu acho que vai germinar em alguma medida para todos eles, assim espero, e dizer que nós precisamos fazer essa caminhada de transformação com os homens. Então, também faço um apelo para que eles se coloquem ao nosso lado, porque esses homens, eu sei que a maioria ou é pai de alguma menina, ou é certamente filho de alguma mulher, né? Não há muito como mudar esse dado, enfim, da evolução humana. Então, para que eles também se coloquem um pouco nesse papel da empatia, né? O que nós sofremos e por que nós não precisamos mais sofrer, pelo que nós não precisamos mais passar. Não é uma lamentação só, é uma constatação de que poderia ser diferente. Então, é esse agradecimento, é esse apelo, né, para que eles também nos ajudem a destravar todas essas entraves que nos impedem de ser o que nós quisermos. A Cris, acho que colocou isso muito bem logo no começo do programa. Nem todas as mulheres serão protagonistas nesses cargos de poder, mas é muito importante que nós tenhamos essas mulheres que assim o querem, para que a gente possa ter referências, voz, perspectivas e que a gente possa construir outras frentes que muitas vezes os homens, pela sua limitação visual, da forma como eles veem e enxergam o mundo, não conseguem construir. Então, há diversos exemplos e um dos que estão aí latentes, eu me permito também inserir nesse contexto, é a aprovação da licença paternidade no Brasil. É uma promessa que veio com a Constituição de 88. Há 35 anos o Congresso nunca editou esta lei. E não é só um direito fundamental dos pais e também um direito absolutamente importante para as crianças, é também para nós mulheres, pela economia do cuidado. Então, se há um tema que eu gostaria de chamar esses homens para a luta, né, para a briga, é para que eles nos permitam ter uma licença paternidade. Só assim a gente divide a responsabilidade por uma criança, né, para que a gente, enfim, tenha uma igualdade de gênero aí efetiva, substancial, material. Muito obrigada. Pois não.
Ministra Edilene Lobo, com certeza as sugestões da senhora para que possamos debater os temas aqui citados pela senhora já estão devidamente anotados. E agradeço muito a presença da senhora. 1 minuto e meio também para as considerações. Eu faço minhas as palavras de Carol, eu quero agradecer a oportunidade e principalmente dizer que nós precisamos nos irmanar e ter diversidade como uma palavra que tem que mover a vida. Não é possível nós falarmos da existência humana sem a diversidade, qualquer que seja o campo. Seja no campo da formação humana, para você criar um ser humano, você precisa da diversidade. Para você desenvolver qualquer sistema que queira ser próspero, aí eu quero falar de uma democracia próspera, não para as mulheres, para todo mundo. Se você quer um país avançado, rico, economicamente sustentável, socialmente sustentável, nós precisamos falar de diversidade. Então, eu queria conversar com as pessoas e sugerir às pessoas que dedicassem minimamente a refletir sobre isso. E a pensar como seria esse mundo sem a violência cotidiana. Como seria esse mundo sem as manchetes impressionantes de meninas e mulheres assassinadas todos os dias, com requinte de crueldade, com o desprezo pelo mais básico dos sentimentos. Enfim, pensar um mundo diferente desse. Trabalhar essa perspectiva de um mundo bom para todo mundo. Porque, no final da história, é isso. O mundo é vasto, cabe todo mundo. E o ideal é que ele seja um ambiente para uma vivência de boa qualidade para todo mundo. Para as nossas irmãs, para os nossos irmãos, filhas, filhos, mães, pais, enfim. Eu sempre acredito nessa possibilidade se nós fizermos um pacto honesto para uma vida boa para todo mundo. Então, esse programa foi uma oportunidade muito grande de nós podermos ecoar um pouco disso. E eu espero que essas sementes caiam nas mentes e corações, principalmente dos homens. Bom, deixa eu também buscar com a nossa convidada, a doutora Bianca Stella, também 1 minuto e meio para as considerações. Eu também, né, faço meus agradecimentos à oportunidade de estar com essas mulheres incríveis que eu elegi, assim, são as minhas inspirações, inclusive para vir trabalhar em Brasília, né? Eu sou de Pernambuco, sou uma mulher nordestina nesse contexto aqui dessa república e, assim, tenho aprendido muita coisa com as duas e agora conhecendo a doutora Carol também, estou muito, muito feliz de estar aqui, honrada, mas eu queria trazer uma reflexão aqui em relação a essa questão da perspectiva de gênero e que a gente se depara com as coisas que geram perplexidade e que eu vi um comentário de um colega falando que não conseguia ver uma perspectiva de gênero numa violência obstétrica. E, assim, isso é muito chocante, porque a violência obstétrica ela só pode ser sentida por uma mulher. E você não vê uma violência obstétrica achar que aquela situação é semelhante a qualquer outro tipo de violência com o homem distintamente dentro do hospital. Isso mostra uma falta de... um pouco de ignorância sobre o contexto que a gente vive. E aí, depois eu pensei melhor, mas eu compreendi essa fala dele, porque se a gente precisa de uma lei para trazer uma perspectiva de vida na educação, a gente está dizendo que a gente tem uma sociedade, um padrão de sociedade hoje que não foi educada com a perspectiva de gênero, né? E aí eu fui atrás dessa lei, a Lei 14.986, que inclui a perspectiva de gênero na educação das escolas, porque é um conceito, isso é muito básico. Então, imagine que a gente precisou de ter uma lei para estabelecer a perspectiva de gênero. Agora, o que eu fiquei impressionada com essa lei, e aí eu trouxe porque é que a lei, publicada em 25 de dezembro de 2024, ela só vai ser vigente em 25 de setembro de 2025. Apesar de a gente precisar de uma lei para trazer uma perspectiva de gênero na escola, essa lei ainda só tem vigência 1 ano para frente. Então, a falta de perspectiva de gênero, ela é muito institucionalizada. Então, um comentário desse acaba que não pode gerar perplexidade, porque faz parte da falta de educação básica sobre perspectiva de gênero. Perfeito. Então, doutora Cristina, eu prometo que no próximo debate eu concedo para a senhora 30 segundos, mas a senhora terá 1 minuto, por favor, para as considerações finais. Claro, essas são as imposições. Eu quero só falar da minha alegria
de poder ter estado essa tarde com essas mulheres maravilhosas, mulheres poderosas, mulheres que estão, né, na capital da República pensando o poder, as mulheres, os feminismos, os constitucionalismos. E dar uma indicação. Eu li um livro muito interessante chamado O Lado Invisível da Economia, né, de que o mundo liberal, constitucional liberal, especialmente do final do século XVIII, era um mundo em que o homem que pensou a economia, pensou essa sociedade liberal capitalista, ele vivia cercado por duas mulheres que lhe provia tudo, comida, organização, casa, e que ele pensou toda a estrutura da economia sem essa participação das mulheres, porque elas eram muito generosas e aquilo não precisava ser remunerado pelo vil capital. Então, esse texto é muito interessante, da Catherine Marçal, um dos melhores livros que eu li, e ele foi dado por um homem, Carol, né? Por um homem, inclusive, que discutia muito se era necessário o feminismo no século XXI. Então, ao meu querido amigo Rodrigo Melo, eu dedico este assunto, né? O lado invisível da economia. Bom, nosso tempo acabou de vez. Ministra, muito obrigado, uma honra receber a senhora. Queria. Doutora Cristine, também um prazer. Doutora Carol, também foi um prazer. Doutora Bianca, também foi um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigado. Nosso tempo acabou de vez. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.